Fala pessoal, tudo bem? Douglas Silva falando. O objetivo desse vídeo é explicar como funcionam as arquiteturas servidor-cliente, tanto para sistemas supervisórios quanto para outros tipos de sistema, como é o caso do Node-RED, que vem ganhando espaço dentro de projetos com automação industrial. Além disso, a gente vai demonstrar na prática como que funciona uma aplicação por debaixo dos panos, como os dados são trafegados. Bom, pessoal, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu joinha e compartilhe com aquele seu amigo que também quer aprender um pouco mais sobre automação industrial e indústria 4.0. Pessoal, retornamos dentro de instantes. Bom, pessoal, vamos entender direitinho como é que funciona uma arquitetura servidor-cliente, né? Isso serve tanto para SCADA, Node-RED, serviços web. Basicamente, todos esses tipos de serviço eles trabalham da mesma forma. Mesmo quando a gente está falando em um serviço web, a única diferença é que você não instala, né, o aplicativo no seu sistema. Quando a gente fala em um serviço desktop, que é o caso, por exemplo, da maioria dos supervisórios, você tem que instalar tanto nas máquinas que vão ser cliente, quanto no servidor. Já em serviços web, como é o caso do Node-RED ou algum supervisório que trabalha baseado em web, você não faz a instalação no cliente. O cliente faz a solicitação e tudo isso é executado no navegador. Bom, o que a gente tem aqui? Vamos entender o que é uma aplicação servidor-cliente. Uma aplicação servidor-cliente é um modelo de arquitetura de software onde um programa, na verdade, quando a gente fala o servidor, não é o computador em si, né? Por mais que quando você vai comprar os servidores, na verdade, normalmente é um computador mais parrudo, né? Mas o que define a aplicação servidora ou uma aplicação cliente está muito mais no software do que no hardware propriamente dito. Normalmente a gente coloca um hardware mais parrudo, com uma capacidade maior para ser um servidor, né? E os clientes acabam sendo máquinas mais simples, né, do que os servidores. Porém, por exemplo, se você tiver na sua casa dois notebooks, você consegue transformar um em um servidor e o outro em uma estação cliente, né? Bom, ele fornece, o programa ou servidor fornece serviços e recursos para outros programas, os clientes através de uma rede, geralmente a internet. Eu trouxe aqui geralmente a internet, porém, pessoal, a gente tem que entender já de uma vez por todas, né? Muita gente não entende isso, não fica claro que internet é uma rede, mas uma rede global, né? Quando a gente fala da internet, por exemplo, são vários computadores em rede, né? Assim como a gente tem na nossa casa a nossa rede, porém a nossa rede é uma rede privada, né? É uma rede local. Já a internet não. Ela é uma rede, porém é uma rede pública, né? Onde todo mundo está ali. Então existem outros mecanismos, né, que você evita de conexões indesejadas, mas é um pouco diferente, porém o conceito de rede de tráfego de informações é o mesmo. O servidor é responsável por servir as solicitações do cliente, respondendo elas e fornecendo os recursos solicitados. Por outro lado, os clientes são os programas que solicitam recursos ou serviços para o servidor. Bom, aqui a gente trouxe um exemplo, o primeiro deles está no sistema supervisório, que é o mais comum para a gente que é da área de automação. Então, o que a gente tem aqui, né? Um exemplo, aqui eu já trouxe essa imagem específica, que a gente tem uma rede Profibus e aqui em cima a gente tem uma rede Ethernet. Poderia ser aqui embaixo também uma Profinet ou qualquer outra rede que permita, né, essa comunicação entre o computador e os CLPs, né? Aqui a gente trouxe exatamente dessa forma para a gente entender e ficar bem claro, né, que são diferentes essas questões da conectividade entre o servidor e os clientes, tá? Nesse tipo de arquitetura. Existe um outro tipo de arquitetura que no passado era mais comum, onde você tinha vários clientes conectando direto nos CLPs. Eu não acho também muito interessante. Essa arquitetura servidor-cliente é bem interessante para você concentrar todas as informações dentro do servidor, principalmente quando a gente fala em dados de histórico, todos os serviços de alarmes, todos os serviços, por exemplo, todas as telas. Aí existem algumas características em alguns supervisórios. Tem alguns supervisórios que não precisam, que a gente chama de cliente sem projeto, então você não tem o projeto aqui, ele busca as telas diretamente aqui no próprio servidor. E aí existe o que? Dentro dessa aplicação criada aqui, um exemplo dessa que é da Siemens, né? Um ICC. Aqui dentro dessa aplicação existe um protocolo de comunicação entre o cliente e o servidor. Essa comunicação entre esses clientes aqui buscam dados no servidor não está diretamente relacionada com a questão da conectividade entre o servidor e os CLPs. Então imagina a seguinte questão: o servidor coleta as informações dos CLPs
processa tudo isso, ou armazena em um banco de dados aqui no caso de históricos, ou gera alarme. Então cada um desses serviços, o serviço de alarme, o serviço de histórico, o serviço ali de conectividade com o CLP, que é a comunicação, tudo isso é executado pelo servidor. E os clientes, o que eles fazem? Eles conectam no servidor justamente para trazer esses dados. Eles não têm conectividade direta com o CLP. Essa imagem ela é bem interessante porque aqui, né, você já vê que de cara seria impossível, né? Aqui a gente está em rede Profibus e aqui em cima a gente está em rede Ethernet, são redes distintas. Existem algumas placas que você conecta direto nos servidores, hoje em dia até menos comum, né? Principalmente quando a gente fala nesse tipo de equipamentos que todos eles permitem a conectividade em Ethernet. Então você tem um servidor, porém se eu trouxesse aqui fica até um pouco mais difícil de você visualizar que essa conectividade entre servidor e CLP ela é totalmente isolada. Então o objetivo desse vídeo é justamente explicar toda essa característica. Aqui eu trouxe um outro exemplo que é o que a gente vai ver na prática aqui. Por que eu trouxe o Node-RED? Quando a gente traz até mesmo um supervisório, né? Posso fazer outro vídeo trazendo aqui um supervisório com cliente e servidor, porém a gente não consegue ver algumas coisas que acontecem por debaixo dos panos, né? Aqui já no Node-RED eu consigo criar aqui uma aplicação e trazer para todo mundo vendo essa aplicação totalmente separada dessa. Aqui eu vou ter um protocolo de comunicação e aqui eu tenho outro tipo de protocolo de comunicação. Pessoal, isso daqui é bem interessante, tá? Pensando até mesmo quem precisa fazer algum tipo de aplicação, é interessante porque quando você começa a expandir o seu sistema, vamos supor que você tenha várias conectividades, vários clientes. Então dentro lá da sua empresa, você desenvolveu um sistema em Node-RED, o negócio começou a tomar uma proporção, aqueles dashboards em tempo real que os operadores olham, começou a tomar uma proporção um pouco maior, né, do que você esperava lá no início. Então você, por exemplo, no começo você tem um Node-RED ali tímido, conectando com apenas um CLP ou conectando com mais de um CLP, né, e provendo ali os dados em um dashboard. Por exemplo, o que vai acontecer? Poxa, aí precisa de mais um servidor, precisa de outro, aí você quer outra aplicação. Aí na hora que você vai ver, você tem 10 computadores aqui coletando informações do CLP. Cada vez que você vai abrir uma conectividade com o CLP, você está utilizando de certa forma recurso, né, dessa comunicação com o CLP. A gente não acha isso muito interessante quando você começa a escalar o sistema, principalmente pelo custo. Para você comprar, por exemplo, você começou a colocar tanta conexão, abrir tanta conexão com a sua CPU aqui de campo, que você começa a ter alguns problemas, você começa a sobrecarregar essa CPU. Então não é tão interessante. Muitas vezes é mais interessante você ampliar aqui a questão do servidor, porque essa conectividade aqui ela é apenas uma. Então você está conectando, por exemplo, com esse cara, você abre uma conexão com cada um dos CLPs, vamos dizer que você tenha 10 CLPs. Cada um desses caras eu vou abrir uma conexão com um CLP. Uma vez que eu abro essa conexão com o CLP, eu troco dados com o CLP. Essa troca de informações entre esse Node-RED, que vamos falar que é a nossa aplicação servidor, ela acontece uma única vez, ele vai ficar com esses dados aqui e para todos os clientes, esses clientes vão acabar conectando nesse Node-RED. Quem gerencia essas conexões é o próprio servidor. E a gente sabe, quanto mais conexões você tiver, é mais recurso computacional, muito mais barato você aumentar o tamanho do seu servidor do que propriamente dito trocar uma CPU, por exemplo, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão. Às vezes você tem uma placa de rede aqui que está fazendo uma leitura de vários devices ali, né? Vários inversores, IOs e tudo mais, e você poderia não estar onerando a sua CPU. Quando você olha dentro da própria CPU, né, ela reserva, se eu não me engano, aí depende da CPU. Vou dar um exemplo aqui de uma que a gente já teve problema, que era uma CPU do Step 7500. Quando a gente conversou com a Siemens, em torno de 10% é reservado para comunicação e o restante é reservado para o processamento. Então, muitas vezes você vai onerar o processamento da sua CPU e muitas vezes você poderia estar resolvendo esse problema, criando uma única conectividade com o CLP e provendo esses dados para vários Node-REDs, para vários sistemas. Um exemplo aqui que eu vou dar, você poderia ter outros sistemas, poderia ter conectividade, por exemplo, banco de dados. Ao invés de você criar uma conexão com o banco de dados diretamente com a sua CPU, que também é péssimo isso, você criar uma conectividade com o banco de dados através do Node-RED, você criar conectividade com outros Node-REDs, com outras aplicações que você deseja integrar. Então isso daqui
vai dar uma visão muito legal dessa questão para a gente de como funciona por debaixo dos panos. Pessoal, por debaixo dos panos ele funciona também o supervisório da mesma forma, existe uma troca. A grande diferença é que aqui a gente vai fazer uma conectividade aqui em específica com protocolo entre esses dois caras, e no caso ali da Siemens, por exemplo, da Rockwell ou de qualquer outro fabricante de supervisório, essa conectividade ela acontece em um protocolo já desenvolvido dentro do próprio sistema, né? Mas por debaixo dos panos todas são iguais. Beleza, pessoal? Agora eu vou lá na prática demonstrar para vocês exatamente essa aplicação, aí começa a fazer um pouco mais de sentido. Bom, pessoal, aqui o que a gente desenvolveu, né? A gente tem aqui o CLP rodando, que é um programa, inclusive esse programa que a gente utiliza ali no nosso curso de Python, né, para automação industrial. Então, dentro desse programa, o que acontece? O que eu vou fazer agora, né? Eu tenho esse primeiro Node-RED aqui, ó, que está servidor de dados. Esse cara conecta lá no nosso CLP, traz todos os dados que estão disponíveis ali em Modbus para cá, para dentro desse Node-RED em específico aqui que ele está rodando, né? Aqui dentro desse Node-RED, eu passo esses dados, eu salvo, armazeno isso daqui em memória, tá? Então aqui a gente pode observar, né? Vou limpar tudo aqui. A gente está fazendo aquisição, ele mostra todos os dados aqui que ele está lendo do CLP. Então a gente vê que o CLP está parado. Deixa eu trazer para cá também o nosso projeto, nosso programa, vamos dizer assim, ele está parado. Então os motores, a gente vai trazer somente esse motor para a gente entender. Então existe uma conexão entre o Node-RED e o CLP e está trazendo aqui para dentro. Aqui o que acontece? Eu estou utilizando um tipo de conectividade que chama WebSocket. Esse tipo de conexão é a mesma que utiliza no WhatsApp, entre outros servidores, principalmente servidores de tempo real. Ele estabelece uma conexão entre dois serviços e aí quando esse dado é alterado, o outro lado recebe. Ele não faz uma solicitação, o cliente não fica fazendo uma solicitação de tempo em tempo. Ele conecta aqui nesse outro, são dois Node-REDs, você vê aqui é cliente, são dois computadores, né? Isso aqui pode estar instalado em em dois computadores distintos. E aí o que acontece? A conectividade entre esse cliente aqui e esse servidor de dados está ocorrendo por aqui. Porém, se você observar, somente o servidor está conectado aqui no CLP. Então a gente não tem uma conectividade entre esse cara e o CLP. Aqui a gente pode observar, ó, já é o cliente principal. Esse dashboard corresponde a esse dashboard aqui do cliente, tá? Eu trago aqui, coleto as informações lá do cliente, lá do servidor, trago para cá e coloco aqui. Então eu poderia, por exemplo, essa mesma aplicação aqui ter ela replicada em outros computadores. Porém, esses computadores eles não têm conectividade com automação diretamente, tá? Eles não têm conectividade com o CLP. Eles só têm conectividade com o nosso Node-RED servidor. Então todos esses clientes vão conectar nesse Node-RED, trazendo os dados para cá e mostrando aqui para a gente. Então é dessa forma com que também acontece em sistemas supervisórios, em qualquer tipo de sistema. Eu vou partir a bomba aqui. Esse daqui já é uma outra tela que é do sistema nosso de Python, né? Eu vou do projeto nosso de Python, nesse curso que eu mencionei, vou deixar a bomba aqui rodando. Então a gente pode observar aqui que a gente já tem a bomba aqui em 50%, está rodando, mostrando os dados. Aí a gente vai vir aqui, vou vir no meu servidor de dados, ó, começou a coletar as informações e está trazendo todas as informações para a gente aqui com essa conexão via Modbus, tá? E aí o que acontece? Aqui, ó, tá conectado no meu servidor, então ele está aqui, ó, conectado lá no servidor, trazendo os dados para cá e publicando esses dados nos meus dashboards. Então o que isso daqui é interessante? Imagina que eu tenho várias estações, eu não onero a minha CPU, eu tenho apenas uma conectividade, né? A minha única conectividade é esse meu servidor, que coleta informações do CLP e traz para cá. Poderia, aqui eu utilizei esse WebSocket, que é uma conexão direta entre os dois Node-REDs, tá? Então essa comunicação acontece em tempo real. Então quando altera um valor aqui, automaticamente, né, altera aqui para mim também. Então, por exemplo, eu vou até vir aqui atualizar. Agora eu vou atualizar a cada 5 segundos, né? Você vai ver que aí o que vai acontecer aqui? Ele vai começar a ficar um pouquinho, né? Um pouquinho, olha lá, conectou de novo, caiu a conexão porque eu desliguei. E agora ele vai ser, não aqui a conectividade, ó, se você observar a conexão entre o Node-RED servidor e o CLP está acontecendo a cada 1 segundo. Porém, a atualização desses dados que ele pega daqui e publica aqui no nosso servidor e deixa aqui nesse serviço, ela acontece a cada 5. Então a gente pode observar aqui, ó, que aqui vai acontecer um pouquinho mais lento, né?
Então a gente consegue observar, ó, que ela é um pouco mais lenta em comparação, né, com esse sistema. Ela vai ser um pouquinho mais lenta. Vou deixar aqui do lado só para a gente poder observar. Na verdade, aqui dentro do sistema, ó, ele acontece a cada 3 segundos, só que você vê que aqui vai levar um pouco mais de tempo para atualizar, tá? Porque, inclusive, né, essa questão da conectividade, elas têm tempos diferentes. Eu consigo ter uma conectividade, elas são assíncronas, que a gente chama. Então a gente tem o sistema, né, rodando a coleta de informações do lado aqui do servidor numa velocidade, que a cada 1 segundo ele está coletando as informações. Então a gente pode observar aqui a questão do Node-RED, e aqui está acontecendo a cada 5 segundos. Então ela é uma conexão um pouco mais lenta, mais suave, né? Porém, essa conectividade acontece novamente, só para a gente poder entender aqui. Vem daqui para esse Node-RED, ele armazena em memória esse servidor, e aí esse servidor provê todas essas informações. Aqui a gente está trabalhando com 50 dados, né? A gente consegue colocar várias conexões aqui com Modbus, por exemplo, até 100 variáveis ao mesmo tempo. Ele é legal, e a gente pode colocar, por exemplo, colocar umas 2 ou 3 aqui, ler 300 tags, 400 tags dentro do Node-RED, prover essas informações de uma vez só aqui para dentro desse servidor. Porém, existe uma outra condição também, a gente consegue prover valores diferentes para diferentes servidores com diferentes conectividades. Isso aí é muito interessante também, porque você não precisa trafegar todos os dados, né? Você consegue criar todos esses tráfegos, gerenciar todas essas informações. Então aqui por dentro do sistema a gente consegue observar como ele ocorre, né? Ele ocorre tanto diretamente aqui do Python, com o sistema. Então a gente pode observar essa bomba aqui, que foi a única bomba que a gente ligou. A gente tem uma conectividade em um determinado tempo que está ocorrendo, e a gente tem também, se eu não me engano, aqui está a cada 3 segundos ela está ocorrendo, e dentro aqui do Node-RED, desse outro dashboard, é a cada 5. Se nós quisermos, por exemplo, aumentar, né, vou colocar aqui para ficar mais explícito ainda, vou colocar aqui em 10, vou atualizar, atualizou, desconectado, daqui a pouco ele já volta aqui a conexão, conectou de novo. Uma vez conectado, a gente pode ver que aqui vai levar muito mais tempo do que essa atualização que está ocorrendo. E são os mesmos dados trafegando de maneira diferente, com diferentes conectividades, né? Então aqui é muito mais lento. Bom, pessoal, o objetivo aqui foi demonstrar o que acontece dentro dessas conexões, o que é um sistema servidor-cliente. Então fica muito interessante, observando, óbvio, né, por lado da automação industrial, como funciona esse tipo de sistema. Bom, pessoal, esse vídeo vai terminar por aqui. Se você não curtiu, curte esse vídeo, se inscreva no canal, né? Compartilha aí para o seu amigo que também quer aprender um pouco sobre indústria 4.0 e automação industrial. Bom, pessoal, esse vídeo termina por aqui. Fico aguardando vocês aí para um próximo vídeo.